Fala aí, pessoal. Bom, ontem eu gravei um stories dizendo que eu estaria aqui um pouquinho pra gente bater um bate-papo mesmo sobre maturidade, sobre algumas coisas, né? E agora às 50 eu entraria aí pra ter um bate-papo com vocês aí que nos segue aí no Instagram, que acompanha as nossas atividades, beleza? Primeiramente, será uma live bem rápida, não é algo extenso, é algo bem rápido, uns 20 minutos, sei lá, uma coisa nesse sentido, para a gente tratar um pouquinho sobre maturidade. Então, você que for entrando aí, convida mais uma pessoa para participar. Acredito que são temas relevantes, coisinha bem básica mesmo, que eu acredito ser relevante para muita gente. Beleza? Não sei se vai entrar alguém, né? Horário de almoço, horário de pico, mas eu espero que sim. Então eu queria bater um bate-papo mesmo com vocês, coisa bem rápida, não vai ser demorado. Tem um tempo aí que eu tô estudando e eu falei assim, eu vou fazer umas lives, vou falar de alguma coisa aqui no Instagram, que eu acredito que seja relevante. Então você que está entrando aí, permaneça, é bem rápido, não vou ficar aqui delongando, não vou falar de muita coisa, vou falar um pouquinho sobre maturidade, a gente vai falar bastante sobre algumas coisas, né? Esses dias estava dando uma formação aqui na comunidade, tá engraçado o nome, né? Mas eu vou dar duas lives mais ou menos nesse sentido, né? A teoria da bosta e vou falar um pouquinho, estou dodói, eu mereço um alfajor, né? Umas coisas que surgiu aqui na comunidade, eu queria partilhar um pouquinho com vocês e a gente vai falar aí um pouquinho, beleza? Então, galera, vamos começar aqui rapidinho. Queria agradecer a Kátia, a Josi, a Joyce, o Túlio, a Gabi. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, tem um bispo que ele trabalha muito na formação de jovens, na formação mesmo do caráter. Então ele tem diversos livros, né? O Jovem de Caráter, a Boa Educação, a Formação Religiosa da Juventude, a Mocidade. Então ele tem diversos coisas, que são o Bispo Tiametó, né? Um bispo húngaro que ele se dedicou a sua vida em formar uma juventude. Então vamos lá, pessoal. Tem uma coisa que ele fala no livro que é engraçado, que a gente fala muito de ambição. Hoje a gente percebe que há um povo, há uma sociedade que às vezes parece que ela não tem objetivo. Eu conversava com algumas pessoas que eu conheço e eu falava assim, cara, vai fazer isso para sua vida, você que é casado, vai ganhar dinheiro, vai sustentar a sua casa, a sua família, aí você vê que aquela pessoa não tem objetivo, ela quer permanecer naquele mundinho dela, ela quer continuar ali e algo parece que nada tira aquela pessoa da zona do conforto. E aí, Tiametó fala o seguinte, muitos jovens dizem, eu quero ser humilde, eu quero ser modesto, eu sou contente com o que eu sou, não, eu sou satisfeito com o que sou. E aí ele vai dizer, alto lá, filho, a covardia está longe de ser uma virtude, e a preguiça não se parece em nada com a humildade, em nada. A verdadeira humildade significa dizer, Senhor, nada sou, não tenho nada, mas não há nada impossível no mundo quando se tem o auxílio de Deus. E aí está o ponto central. Esse sentimento de covardia da nossa sociedade atual hoje. É uma sociedade que não quer buscar nada, é uma sociedade que não quer sair da sua zona de conforto. E aí eu queria explicar uma coisa aqui. Esses dias eu estava tendo uma formação e eu percebo que muitas pessoas têm não sabem diferenciar entre o que é verdade e o que é opinião. Opinião, de fato, existe diversas. Tem coisas que é opinião. Se eu, por exemplo, eu pego a Kátia que está aqui, ela pegou, matou o marido dela, matou lá o Roger, foi lá, assassinou, só que só ela sabe disso. Os parentes dela podem pegar e falar assim, não, jamais, ela não fez isso. E ficar como se, para a maioria das pessoas, que ela não fizesse. Isso deixou de ser verdade? Não. Ela realmente matou tal pessoa. A opinião dos demais não altera aquilo que é. E por isso que é tão difícil você conversar com esquerdista, petista, porque não tem um real sentido, né? Um real sentido da busca pela verdade.
essa busca pela verdade. Então nós precisamos primeiro identificar uma coisa é verdade, outra coisa é opinião. Então isso é de extrema importância, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da covardia em ser algo. Hoje nós vivemos uma sociedade que está perdida, que às vezes não sabe o que quer, e a gente percebe que essas pessoas não têm se meditado. Os caras querem a minha cabeça. Boa, Roger. As pessoas não querem evoluir, as pessoas não querem crescer. E aí eu queria que nós fizéssemos de fato um pouquinho da contemplação da morte. Você já parou para pensar o formato do caixão? Quando nós morremos, algum familiar seu já morreu, por exemplo, você vai lá no velório, quantos lados tem um caixão? Você vai observar que ele tem 6 lados. Quando você vai olhar lá no Gênesis, você vai perceber que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele contemplou. Eu quero dizer, meu irmão, que ali está seus 6 dias. Depois não tem mais. Você vai só contemplar o que você é. Que é o dia da sua morte. Que é o 7º dia. Não dá mais. Não tem tempo para fazer mais nada. Quando você olha para o caixão, ele te mostra uma coisa. Até ali deu para você fazer alguma coisa. Depois disso, acabou. Não tem como reagir. Depois da morte não tem mais reação. Depois da morte não tem como você fazer mais nada. Você ali só contempla o que você foi. E isso é grave. Quantas pessoas têm se desesperado? Esses dias eu conversava com as pessoas e falava assim, medita 5 minutos sobre a morte. Se você morrer hoje, eu queria perguntar para você que está me acompanhando, se você morrer hoje, a maioria de vocês morreria querendo fazer algo que deixou de fazer. Algo ficou incompleto. E aí quando chegar no dia da sua morte, aquele caixão vai mostrar aquela pessoa que você foi. Você só pode contemplar isso. Você só vai contemplar isso. E aí há uma covardia, porque hoje eu estou muito mais preocupado com o que vão pensar ao meu respeito. São uma das coisas que me atrapalham no meu desenvolvimento. Que atrapalha o meu desenvolvimento. A covardia. Eu tenho que pensar. E aí, meu irmão, se você for católico, você professa quando você vai sempre à missa aos domingos. Creio. Aquela profissão de fé que você fala assim, creio. Deus que irá julgar os vivos e os mortos. Você esquece dessa profissão, que é só Deus que vai julgar você. É só Ele que vai determinar para onde você vai. Não dá para importar com o que vão pensar ao meu respeito. Não dá para pensar do que a minha mãe vai pensar se eu fizer investimento desse, se eu vou ficar fracassado ou não. E aí eu tenho percebido diversas pessoas ao meu redor com um sentimento de fracasso, um sentimento de covardia. Mas se nós meditássemos mais sobre a morte, nós teríamos um outro posicionamento sobre a vida. Você que é mãe, você teria muitos filhos, às vezes, fala assim, cara, eu perdi tempo reclamando. E aí, o engraçado de reclamar, esses dias eu fazia uma aula, e aí deu um estalo assim na minha cabeça. Você já parou para pensar um grande problema? Que eu nunca tinha passado por isso, percebido isso, na verdade. Que é sobre reclamar. Reclamar pode gerar algo assim, absurdo sobre a sua vida. Como é, Ederson? Reclamar. É um trem assim bobo, um trem pequeno, mas que pode. Quando eu reclamo de uma coisa, por exemplo, eu reclamo de acordar cedo ao trabalho, eu reclamo da minha circunstância, daquilo que é real. Aquilo que é real, por sua vez, é verdadeiro, concorda? Acompanha comigo. Se eu faço uma reclamação de algo que eu tenho que fazer todos os dias, eu tenho que lavar, eu tenho que arrumar a minha casa, eu vou olhando para isso, aí eu reclamo. Aí eu reclamo
do meu filho, que eu tenho que cuidar, eu tenho um dever para com ele. Eu reclamo do meu marido, que eu escolhi ficar até o resto da minha vida com ele. Eu vou fazendo essas reclamações. Vocês já pararam para pensar que vocês estão reclamando daquilo que é real? E aquilo que é real é o quê? É verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que é a verdade? O que o evangelho de hoje vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por uma reclamação, você pode estar criando um bloqueio com Deus. Porque você cria um bloqueio com a verdade. Aquilo que está diante de você. E aí isso é um perigo. Eu passo a reclamar e eu crio aversão ao Cristo. Isso pode ser perigoso. E muito perigoso. Pequenas coisas, pequenos atos podem fazer grandes transformações na nossa vida. É com pequenas atitudes. É tentando se livrar da preguiça, se livrar da covardia. Esse mesmo bispo que trabalha com a juventude, ele vai dizer uma frase: nem todos podem ser sábios, nem homens ricos, nem homens célebres. Mas se tem uma coisa que se pode exigir de todos, um caráter irrepreensível. Isso eu posso esperar de todos. E aí minha vida tá posta assim, nessa realidade. Quando a pessoa de caráter é a pessoa que é fiel aos seus princípios. A pessoa de caráter é quando todas as suas ações tendem ao sumo bem, como vai dizer São Tomás de Aquino. Para Júlio Spaiotti, para o bispo Chametó, a definição do jovem de caráter. O caráter é as minhas ações fixadas no bem. Isso dá uma sensação de dever cumprido? Dá uma sensação de que, de fato, eu estou fazendo o que precisa ser feito? E aí vai acontecendo essas diversas coisas na nossa vida. Aquele sentimento de covardia, esse sentimento de tristeza vai baixando na nossa vida. E aí eu preciso de um retiro, eu preciso de uma formação, eu preciso de uma live para aquilo continuar me movimentando, para aquilo continuar me dando combustível. Só que tem uma coisa, se você fizesse todos os dias, que é a contemplação da morte, quando você olha para aquele caixão, que ele tem 6 lados, você construiu toda a sua vida para caber ali. E depois você vai contemplar somente o que você é. E aí você vai ter arrependido de não ter tratado melhor os seus pais, você vai ter arrependido de tratar melhor os seus amigos, os seus filhos, o seu marido, os seus amigos. Um monte de gente. Você poderia ter tido mais paciência com o seu filho, que você não teve. Porque, pensa, não ter paciência com o bebê. Né? O doutor Ítalo Maceira fala um negócio engraçadíssimo, eu concordo. Cara, pensa numa coisa inútil. É bebê, ele é inútil. Ele não pode te dar nada, ele não pode te oferecer nada. É você que dá para ele. Mas é engraçado, o homem maduro não é aquele que quer ser compreendido. E aí, você agora, como é que eu faço mais ou menos para me saber se eu estou sendo maduro ou não? Quando você para de querer ser compreendido pelas pessoas e você passa a querer dar compreensão. A pessoa madura, ela quer dar compreensão, ela não quer ser compreendida. Eu preciso ser compreendida, parece que ninguém me compreende, parece que ninguém me entende. E aí é um problema. Vive uma frustração, uma tristeza, porque é sempre eu fico à mercê, a minha mudança, a minha transformação fica à mercê do outro. Depende se as pessoas me aceitar, depende se as pessoas me entenderem. E isso vai me enfraquecendo, isso vai me diminuindo. E esse é o grande problema. Eu queria que nós começássemos hoje, fizesse um exercício, para aí 15 minutos do seu tempo. Não sei se você pode parar agora, não sei se pode parar mais tarde, mas eu sei que antes de dormir, você não pode deixar de fazer uma contemplação diante da morte. Se eu morresse hoje, eu morreria cumprindo o meu dever?
sendo uma mãe, sendo uma esposa, estando lá no meu trabalho, eu estaria instalado de fato onde eu preciso? Tem muita gente frustrada, tem muita gente que com vocação, não, eu ia ser padre, e aí depois parece que minha vida não aconteceu e eu fiquei paralisado. Poxa vida! Você não morreu! Enquanto você não morreu, enquanto você não está dentro daquele caixão, daqueles 6 dias, há algo a ser feito, há algo a ser transformado, ainda dá tempo. Nós temos muito o que percorrer, nós temos ainda muito o que fazer. De fato, esse é o recado. Eu tô longe. Meu sonho, não vou mentir. Mas eu preciso de fato meditar sobre a morte. Eu não posso esperar estar dentro de um caixão para contemplar aquilo que eu fui. E na maioria das vezes eu fico triste. Parecendo que faltou algo, aquela sensação. E aí não é só sensação, irmão. Infelizmente faltou. Nós não demos conta, nós não fazemos o que precisava ser feito. Eu não dei meu melhor. Eu tive uma preguiça. Eu tive uma covardia. E aí, o que mais vai acontecer? Cara, eu deixei de fazer muita coisa porque muitas pessoas poderiam me julgar e eu deixei de fazer porque eu estava preocupado. O que eu mais vejo hoje em dia, na igreja, fora da igreja, na empresa... Não, isso é muito. Não morra feito um idiota. É isso aí que a Cátia disse. Para de ficar pensando. Se tem uma coisa que faz um tempo que eu deixei de me preocupar é com o que pensa a meu respeito, que eu vou fazer, o que eu deixei de fazer. Quem me conhece aí sabe como é que eu sou. Tô pouco me ligando, me lixando. De verdade. Ah, não, mas o que vai fazer? Ah, o Ederson, a comunidade chama de Deus, e isso e aquilo. Foda-se. Foda-se mesmo. Ah, ele falou isso na live. Ah, ele usou esse termo, ele usou essa palavrinha. Aqui cheio de picuinha. Não dá. Não dá pra mim o tempo inteiro ficar preocupado com essas pessoas que não sabem nem o porquê que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, se eu estou usando uma linguagem que é pedagógica ou não. Esses dias eu dizia para os meninos, tem muitas coisas na comunidade que eu sou muito sarcástico, mas de forma pedagógica. Só que eu quero julgar o outro diante do meu mundo, diante das minhas possibilidades. Ou todo mundo é diferente. Ei, digital é coisa básica. Isso é o ponto. E aí, o que tem de gente frustrada na igreja, que saiu da igreja porque vivia aquela prisão, aquele laço, aquela corrente, aquela coisa, e saiu, simplesmente saiu. Sabe por quê? Porque não consegue, você não consegue viver na camisa de fogo por muito tempo. Eu preciso ser eu. O poder do eu, gente. Esses dias eu dava formação na comunidade sobre o poder do eu. Cara, é gostoso demais, gente. A gente é tão carente, você já observou como que a gente se pronuncia com algumas coisas? Ah, nós aqui fizemos errado, nós não sei o que, até isso nós somos carentes. Eu não consigo dizer assim, cara, eu fiz isso, eu. Isso é o trem mais gostoso do mundo. Deve ser mais gostoso que fazer sexo. Você diz, cara, eu fiz. Porque eu. E olha o poder que o eu tem. O poder do eu transforma. Não dá de fato para viver essa prisão, essa gaiola. Não dá, o poder do eu. Vive uma carência, vive uma covardia, porque, não, nós precisamos fazer, nós, não sei o que, não, filho, eu fiz. Quando as pessoas que me conhecem sabem, quando chega na comunidade, não, eu fiz, eu, Ederson, fiz errado mesmo e preciso mudar. Mas quando quer fazer uma coisa errada, fica assim,
Não, nós erramos nisso, nós não sei o quê. Tadinho, pode deixar o outro errar sozinho. Que tadinho? Aqui na comunidade é quase proibido falar tadinho. Que é um trem ridículo, idiota, é tadinho. Ninguém é tadinho, irmão. Não podemos ser covardes. Precisamos assumir aquilo que nós somos de fato, sem medo de julgamento. O único julgamento que precisa estar diante da nossa vida precisa ser o de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como nós professamos, Ele virá julgar os vivos e os mortos. Ponto! Isso define a gente. Então, o recado de hoje, de fato, é isso. Pensar e meditar sobre a morte. Porque quando você chegar no seu caixão, quando você estiver ali dentro, naqueles 6 lados, que é os 6 dias da criação, você só vai contemplar o que você foi. Por isso que o caixão tem 6 lados. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu vi isso na formação, eu disse, cara, é isso. É isso que eu tenho que me preocupar. É naqueles 6 lados eu me encaixar, eu estar ali. Não é outra pessoa, mas eu estou ali, morto. Eu contemplei o Ederson. Eu não contemplei o que minha mãe pensa ao meu respeito, o que minha tia pensa ao meu respeito. Não. Ali eu comecei a contemplar, de fato, o Ederson. Isso é gostoso demais, gente. Então, galera, a gente chama descer, não vou estender muito, é rápido mesmo, mas hoje o meu recado fica, vamos contemplar a morte, para a gente sair desse sentimento de covardia. Precisamos levantar um povo diferente, gente. Não dá mais para viver um povo covarde, não dá mais para viver um povo escondido. Não dá mais. Precisamos nos comprometer com aquilo, com os nossos princípios. Por que eu estou aqui falando tudo que eu estou falando? Porque eu meditei sobre isso. Eu acredito nisso que eu estou dizendo para vocês. Eu não vim aqui como um palhaço, como querendo holofote, não. Muito pelo contrário. Eu esperei estar convicto disso que eu estou falando para vocês, para estar aqui. Sabe? É ruim. Você vê que a pessoa parece um fantoche quando ela está ali falando uma coisa que quer parecer bonito para as pessoas. Porque quem me conhece sabe do que eu estou falando é verdade sobre a minha vida. Quem me conhece sabe. Então eu queria que nós ficássemos como o exercício de hoje. Meditar, de fato, fazer o eixo, território humano. Galera, meditar de fato sobre a morte. De fato. Isso precisa estar na centralidade. Meditar e aí a gente vai mudar muitos comportamentos nossos. Chega de ser frouxo para os homens, para as mulheres. Chega, deu. Beleza? Então é isso. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela participação. Nem pensei que estaria essa galera toda aqui, de fato. 12 pessoas eu não esperaria. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe. Medite sobre a morte e bora amadurecer. Amanhã, às 11h50, eu vou estar aqui com vocês de novo e vamos meditar mais sobre muita coisa boa. Beleza? Deus abençoe, galera. Gente, como é que fecha aqui que eu já não sei.